Bem, vamos agora ver um pouco sobre a palavra verdade, né? Sobre o que significa o conceito de verdade ou verdadeiro. A palavra verdade pode ser usada de várias maneiras. Então, nosso ponto de partida é a palavra mesmo, verdade, né? Como é que a gente usa a palavra verdade? E a gente usa ela de várias maneiras, assim, e pelo menos três maneiras chamam a atenção imediatamente. Uma é que a gente diz que certas afirmações, ou frases, ou pensamentos são verdadeiros ou falsos. Né? Então, uma teoria científica é verdadeira ou falsa, uma opinião é verdadeira ou falsa, aquilo que uma pessoa diz. Mas a gente também, às vezes, usa a palavra verdade no outro sentido. Né? A gente diz que uma certa pessoa é verdadeira. Né? E a gente, no sentido de que ela é autêntica, de que ela é sincera, enfim. A gente também diz assim, por exemplo, a gente tem aquela frase famosa de Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, então, certamente ele não está. O que quer dizer verdade aí nesse caso, né? Um sentido diferente da palavra verdade do que quando a gente diz que uma certa opinião é verdadeira, ou de que uma certa frase é verdadeira, ou uma teoria é verdadeira. Nesse caso, a verdade está sendo usada como atributo de uma pessoa. Um, e às vezes a gente usa a palavra verdade, a verdade, seu oposto é falsidade, como atributo de coisas, né? Isso aqui é uma moeda falsa. Ou é uma nota falsa de R$ 2, ou de R$ 100, sei lá. Então, uma pintura falsa, falsificada. Então, também coisas, né, podem ser ditas verdadeiras ou falsas. Então, de novo, esse é um outro sentido ainda, né? Quando atribuído a pessoas, no sentido comum, quando a gente diz que uma pessoa é muito verdadeira, geralmente que a gente quer dizer que ela é sincera, que ela é autêntica. Mas quando a gente usa de uma coisa, a gente quer dizer que ela é legítima, né? Que ela, por exemplo, se é uma nota de R$ 100 falsa, ela não é legítima, não foi emitida pelo banco, pela Casa da Moeda. E assim por diante. Então tem sentidos diferentes que a palavra verdade pode ter. Às vezes ela é usada no sentido de revelação também, né? De uma revelação. Então a gente tem que cuidar. Quando a gente. Nós vamos falar aqui apenas no primeiro sentido, tá? Nós vamos falar da palavra verdade apenas no primeiro sentido, como um atributo de frases, pensamentos, ou crenças, ou afirmações. Esses outros sentidos, como atributos de pessoas ou coisas, nós vamos deixar de lado por enquanto. As discussões principais que há em filosofia sobre a noção de verdade diz respeito à verdade como um atributo de pensamentos, frases, conjuntos de frases ou teorias ou afirmações, e não como atributo de coisas ou pensamentos. Mas, claro, isso é apenas uma restrição que a gente está fazendo aqui para propósitos da discussão, tá? Também o texto do Bertrand Russell que eu deixei para vocês, indicado para a leitura dessa semana, trata de verdade e falsidade como um atributo, vocês viram lá, de frases, afirmações, ou crenças, ou pensamentos, e não como um atributo de pessoas ou coisas. Né? Então, o que a gente pode. Aqui a gente tem um exemplo, aquela canção que eu mencionei na videoaula anterior, na canção de Lupicínio Rodrigues, ele usa a palavra falsidade, né? Ele diz assim, num outro sentido, ó, a felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A falsidade não vigora. Aqui, falsidade não está sendo usada como um atributo de frases, nem de pensamentos, nem de afirmações, né? Ela está sendo usada como um atributo de pessoas falsas, ou de pessoas assim que não são autênticas, ou que não vivem. Bem, eu pelo menos interpreto essa frase dessa maneira, talvez alguém tenha uma interpretação diferente, né? Mas quando a gente quer dizer assim que a falsidade não vigora, né? Porque as pessoas são mais transparentes, são mais como um atributo de pessoas, eu acho, não como um atributo de, é, é, de frases, né? Tá querendo dizer assim que o caráter das pessoas no interior, ou o caráter das pessoas lá fora, não é falso.
Bom, e esse sentido de falsidade, no sentido assim, de autenticidade, né? Pessoas são verdadeiras, no sentido de elas são autênticas, ou sinceras, ou transparentes. Não, falsidade, verdade como atributo de pessoas é uma característica que a gente incorporou, né? A gente passou a valorizar isso na nossa cultura, na nossa tradição cultural, a partir do século XIX, num movimento chamado romântico, o movimento do romantismo, que começou na Europa. Enfim, a gente herdou isso. Nós hoje somos todos herdeiros, em parte, do iluminismo, né, do movimento iluminista, que nos trouxe assim a racionalidade, o cultivo, assim, a valorização da verdade, de teorias, do método científico e tal. Nós todos somos assim um pouco cientificistas e racionalistas em razão do movimento iluminista, mas nós também somos bastante influenciados pelo romantismo, né? Que foi uma espécie de contraposição ao iluminismo que aconteceu na Europa no século XIX e que nos, assim, talvez o traço mais saliente do romantismo para nós hoje, na nossa cultura, seja justamente essa valorização da sinceridade. Às vezes, a gente não se importa tanto de uma pessoa dizer algo falso, se ela for sincera. Né? Então, a gente às vezes valoriza mais a sinceridade do que a verdade. Vocês entendem o que eu quero dizer? No sentido de que uma pessoa às vezes pode estar dizendo algo em que nós não acreditamos, mas ela não está mentindo, no sentido de que ela não está contrariando as suas próprias crenças. Né? Então, essa valorização da sinceridade, sim, da pessoa ser coerente com os seus estados internos interiores, isso foi uma das características assim do romantismo, do movimento romântico, né, europeu, né? E isso aparece aqui nessa canção do Caetano Veloso, no finalzinho, que ele diz assim, eu vou ler só os versos finais. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Então, essa ideia, né, que nessa canção toda aqui aparece isso, da pessoa sendo coerente com os seus estados interiores, né, dela sendo autêntica e sincera nesse sentido. E não calando assim, a sua voz interior. Né? Esse tipo de autenticidade, de sinceridade, nós hoje tendemos a valorizar, nós achamos que isso é valioso. Né? A gente não gosta da falsidade. Aquela do Lupicínio Rodrigues ele falou na canção dele, e aqui o Caetano Veloso está dizendo, mas isso é um traço da nossa cultura. É importante a gente se dar conta, vocês se darem conta de que isso não foi sempre assim, né? Essa valorização da sinceridade, da autenticidade não existia assim nesse grau que nós temos hoje antes do século XIX. Isso foi introduzido na nossa tradição cultural pelo romantismo. Tá? Então, mais antigamente não havia essa alternativa assim entre a sinceridade ou a busca da verdade. Não, se uma pessoa estava dizendo uma falsidade, pouco importa se ela estava sendo sincera, né? A sinceridade não era valorizada. Então, se a pessoa está sendo sincera, mas está dizendo algo falso, então a opinião dela não tem valor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tende a achar que, mesmo que uma pessoa esteja dizendo algo falso, equivocado, ela pelo menos está sendo sincera. A gente diz isso, né? Então esse é um traço da nossa cultura, a valorização dos estados subjetivos interiores, né? A gente valoriza isso. A vida interior é valiosa para nós, mesmo que quando ela está iludida. Bom, então vamos deixar de lado esses outros usos da palavra verdade e falsidade e vamos dar uma olhada agora nesse uso assim, que é o uso da palavra verdade e da palavra falsidade aplicada a frases ou pensamentos ou crenças. Né? O Russell introduz esse assunto, o Bertrand Russell, no texto que eu deixei para vocês, introduz esse assunto fazendo uma distinção que ele faz nos capítulos retomando uma distinção sobre a qual ele escreveu nos capítulos anteriores do livro esse dele, Os Problemas da Filosofia. É uma distinção importante que o Russell fez entre conhecimento por descrição e conhecimento direto, ou by acquaintance.
Acquaintance é uma palavra difícil de traduzir para o português, do inglês para o português, porque nós não temos essa palavra exatamente em português. Então, alguns tradutores, como é o caso aí do Jaime Conte, que traduziu essa versão, esse, esse livro para o português, ele traduziu como conhecimento direto. Mas há outras pessoas que já traduziram esse mesmo conceito, essa mesma distinção de Russell por conhecimento por familiaridade ou conhecimento por contato. Porque quando a gente diz assim que foi apresentado a uma outra pessoa, pessoalmente, né? Quando foi apresentado a outra pessoa pessoalmente, por exemplo, eu vou numa festa e me apresento uma pessoa. E aí eu digo, I am acquainted with that person. Então eu estou familiarizado, fui apresentado a pessoa, eu tive contato direto, entendeu? Eu não conheço ela só de ouvir falar, certo? Então, o que o Bertrand Russell diz é o seguinte: a maior parte das coisas que nós sabemos ou julgamos saber, nós sabemos ou julgamos saber por descrição. Por exemplo, nós todos temos conhecimento sobre a África, sobre a Ásia, sobre o passado do Brasil, sobre outros planetas, né? Nós sabemos algumas coisas sobre tudo isso, mas nós nunca estivemos nesses lugares. Nós nunca tivemos, nosso conhecimento é indireto. Né? Nós lemos nos livros, ouvimos na televisão, no computador, outras pessoas nos disseram, mas nós conhecemos indiretamente, então por descrição. Por exemplo, eu nunca fui na floresta amazônica, mas eu sei algumas coisas da floresta amazônica, mas eu sei por descrição, não porque eu... Agora, sobre Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, então eu tenho conhecimento direto aqui da cidade onde eu moro. Então, eu estou familiarizado até com pelo menos uma boa parte da cidade de Porto Alegre. Então, meu conhecimento, é claro que tem algumas coisas que eu conheço apenas por descrição de Porto Alegre, mas há outras que eu conheço diretamente. E o Russell disse, olha, todos os nossos conhecimentos, em última análise, estão baseados em conhecimento direto, né? Porque a gente começa com conhecimento direto. O nosso conhecimento por descrição, nós temos conhecimento por descrição, sei lá, digamos, da África. Nós sabemos que existem zebras na África. Mas isso porque alguém foi lá e viu, né? E aí essa pessoa contou para outras pessoas, que escreveu num livro, e assim por diante. Aí nós ficamos sabendo. Então, todo conhecimento por descrição está ancorado em algum conhecimento que é direto, vocês entendem? Bom, o que o Russell diz é que quando a gente tem conhecimento de coisas, ou de pessoas, ou de cidades, de maneira direta, isso não tem como ser falso, né? Não tem como ter se eu estou familiarizado com alguém, se eu fui apresentado a alguém, eu não tenho como ser desapresentado, né? Eu não tenho como errar. Por exemplo, se me apresenta essa caneta aqui, eu estou vendo essa caneta, eu tenho contato agora direto com ela. Então, a caneta não é falsa, né? Não tenho como ter um conhecimento de algo falso. Mas a descrição pode ser falsa. Então o Russell faz essa distinção. Uma descrição pode errar, né, de uma maneira que o contato direto não tem como errar. Então ele diz que descrições podem ser verdadeiras ou falsas de algo, mas o algo mesmo não tem como ser falso, né, nesse mesmo sentido. Claro que ele pode ser falso num outro sentido que a gente viu ali antes, né? Que é o falso no sentido de ser forjado, de não ser legítimo, né? Como uma nota de R$2, de R$100 falsificada, né? Ou uma obra de arte que é uma cópia, não é original. Então esse é um outro sentido de falsidade, tá? Mas nesse sentido aqui não. Nesse sentido, mesmo uma obra falsificada é real, né? Então ela não existe essa contraposição entre verdade. Mesmo por exemplo, uma vez uma pessoa falou assim, uma flor, isso aqui não é uma, fui num restaurante, tinha umas flores de plástico em cima da mesa. Isso aqui não é uma flor verdadeira, não é uma flor verdadeira, é uma flor de plástico. Sim, mas flores de plásticos também são reais, né? Então,
mas também existem, então, num certo sentido, elas não são verdadeiras no sentido de que elas não são flores, né? São imitações de flores. Mas, então, a palavra falsidade está sendo usada é usada de maneiras diferentes, tá? Quando a gente diz que uma, que uma, que uma descrição é falsa ou que uma rosa é falsa, a gente está usando a palavra falsa em sentidos diferentes. Então, o que nos interessa aqui é o sentido esse de verdade e falsidade aplicado a descrições, ou frases, ou afirmações, ou pensamentos. Tá? Então é disso que nós vamos tratar. Mas uma primeira distinção que a gente precisa fazer é entre verdade, nesse sentido, e o reconhecimento da verdade. Né? Porque se eu tenho se eu faço uma afirmação, uma frase, ou tenho uma crença, ou tenho um pensamento que é verdadeiro, eu não posso confundir a verdade dessa frase, crença ou pensamento com o reconhecimento da verdade dessa frase, crença ou pensamento. Eu posso ter um pensamento verdadeiro e não saber que ele é verdadeiro. Eu posso ter um pensamento falso e não saber que ele é falso. Então, é a mesma coisa uma crença ou uma frase. Né? Uma frase. Então, eu posso ter uma crença que eu não sei se é verdadeira nem falsa. Né? Eu posso ter uma opinião até. Eu acho que ela é verdadeira, mas ela é falsa. Eu acho que ela é falsa, mas ela é verdadeira. Né? Então, o que torna um pensamento, uma frase ou uma crença verdadeira ou falsa não pode ser o reconhecimento que eu tenho ou não daquela verdade ou falsidade. Porque senão, se fosse assim, então ser verdadeiro seria igual a crer que é verdadeiro. Né? Bastaria eu achar que uma certa frase, crença ou pensamento é verdadeiro para ele se tornar verdadeiro. Mas, obviamente, isso não é o caso. Né? A gente faz essa distinção, a gente usa de maneiras diferentes a palavra crença e a palavra verdade. Tanto que a gente reconhece crenças verdadeiras e falsas. Né? E a gente reconhece que as nossas próprias crenças podem ser verdadeiras ou falsas e que a gente pode se enganar sobre o reconhecimento que a gente tem da verdade ou falsidade de uma crença. Então, o que é que torna, então, uma frase, crença ou pensamento verdadeiro ou falso? Não pode ser eu achar que é assim, certo? Então, essa distinção a gente tem que reconhecer. Do contrário, se a gente não faz essa distinção, então todas as minhas crenças passam a ser verdadeiras, bastando que eu acho que elas sejam verdadeiras. Então a gente perde o critério, digamos assim, que a gente perde a possibilidade de distinguir objetivamente a verdade e opinião. Bom, então o que é? Né? Vamos ver, tem várias teorias aí para explicar isso. Várias concepções assim filosóficas, né? A gente sabe que a gente tem que partir dessa distinção, mas tem várias maneiras de fazê-la, tá? E uma primeira constatação óbvia, que é uma obviedade, né? Um ponto de partida óbvio aqui que foi escrito por Aristóteles. Ele disse: verdadeiro é dizer do que é, e do que não é, que não é. E falso é dizer do que não é, e do que é. E falso é dizer do que é, que não é, e do que não é, que é. Então, aqui a gente tem uma constatação bastante óbvia. É assim que a gente usa a palavra verdadeiro quando aplicado a dizeres, certo? Então, esse é o nosso ponto de partida. A distinção entre verdade e reconhecimento da verdade e essa constatação aqui sobre aristotélica, de Aristóteles, tá? Então, vamos ver no próximo vídeo aula. Agora eu vou falar sobre 3 concepções de verdade.